Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Sou o professor Bruno Mendes. Estarei aqui hoje falando sobre a lei da prisão temporária. Falaremos sobre o conceito, natureza jurídica, o rol dos crimes nos quais é cabível a prisão temporária, né? Que possui lei penal especial, uma lei própria, que é a Lei 7.960 de 1989. Então, a partir desse momento, nós veremos aí tudo relacionado a essa espécie de prisão que faz parte de uma prisão provisória, né? Prisão provisória é gênero do qual faz parte aí, do qual integra essa espécie de prisão, que é a prisão temporária, que a partir de agora estudaremos aqui nesse nosso encontro de hoje, beleza? Então vou colocar aí na tela para que vocês possam aí acompanhar nosso materialzinho aqui, tá? Então temos aí Lei da Prisão Temporária, né? Lei 7.960 de 89. E aí vamos falar aqui das espécies mais comuns, né, de prisões provisórias, que é a prisão em flagrante, com previsão lá nos artigos 301 a 310 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva, com previsão nos artigos 311 a 316 também do Código de Processo Penal. E aqui um detalhe importante, a prisão temporária, que é a que falaremos a partir de agora, que tem previsão em lei própria, uma lei penal especial, que é a lei número 7.960 do ano de 1989. Então já veja aí como uma informação inicial importante que a prisão temporária ela não está prevista, não está regulamentada no próprio Código de Processo Penal, mas sim na Lei Penal Especial de número 7.960 de 1989, ao contrário dessas duas outras espécies que temos aqui na tela, como, por exemplo, a prisão em flagrante e a prisão preventiva, essas duas com previsão no Código de Processo Penal, beleza? E aí, nós vamos avançando e falaremos já sobre o conceito e a natureza jurídica dessa espécie de prisão, que é a prisão temporária. E aí nós temos o seguinte, que a prisão temporária é uma espécie de prisão processual, vou circular aqui para vocês, decretada por autoridade judiciária, ou seja, um magistrado, um juiz competente, né? Previsão, artigo 3º-B, incisos 5 e 6 do Código de Processo Penal, durante a fase inquisitorial da persecução criminal por um tempo legalmente estabelecido, visando subsidiar investigações criminais de infrações penais específicas, né, que veremos quais são elas, e de natureza grave. Então aqui nós já temos informações também importantes, né? Nós temos aí uma espécie de prisão processual em relação à prisão temporária. Ela é decretada por autoridade judiciária, ou seja, um juiz competente, e isso está previsto lá no artigo 3º-B, incisos 5 e 6 do Código de Processo Penal, durante a fase inquisitorial da persecução criminal. Ou seja, a prisão temporária ela só pode ser decretada durante a fase inquisitorial, ou seja, durante a fase de investigação, a fase pré-processual. Quando nós estivermos já diante de uma fase processual, na qual já tem uma ação penal instaurada, não há que se falar em prisão temporária, porque por previsão legal, ela somente é cabível durante as investigações. Ela é uma espécie de prisão que vai ali subsidiar, né, vai garantir a legitimidade das investigações, beleza? Então, avançando aí, nós vamos lá para o Código de Processo Penal. Como citamos o artigo 3º-B, né, do CPP, nós temos ele aqui. E diz lá que o juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais, cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente. E aí vem falando, principalmente, o que nos interessa aqui em relação à prisão temporária, são os incisos 5 e 6, que veremos agora a partir desse momento. E aí, um detalhe, pessoal, que o juiz das garantias, né, que está aqui previsto no 3º-B do Código de Processo Penal, que é uma novidade, né, esse dispositivo foi incluído pela Lei 13.964 de 2019, que é a nossa lei ou pacote anticrime. E aí nós temos o juiz das garantias que está no momento suspenso, né? Esse dispositivo ele está suspenso, tá? Pelo próprio Supremo Tribunal Federal,
por vários motivos, dentre eles, né, aí a reestruturação do Poder Judiciário para que possa, de fato, ser implementado aí o juiz das garantias no nosso ordenamento jurídico, tá? Então, atualmente está suspenso o dispositivo 3º-B do Código de Processo Penal, que trata do juiz das garantias. E aí, avançando, nós vamos para o inciso 5, como falamos, né, de prisão temporária. Diz lá que cabe ao juiz das garantias decidir sobre o requerimento de prisão provisória, vou circular aqui, ou outra medida cautelar, observado o disposto no parágrafo 1º deste artigo, também aqui incluído pela Lei 13.964 de 2019. E aí, no inciso 6, nós temos o seguinte: prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar, bem como substituí-las ou revogá-las, assegurado, no primeiro caso, o exercício do contraditório em audiência pública, e oral, na forma do disposto neste Código ou em legislação especial pertinente. Então, também dispositivo incluído pela lei ou pacote anticrime, né? Então, quando nós citamos lá, falando de conceito e natureza jurídica da prisão temporária, o artigo 3º-B, incisos 5 e 6, são os que estão aqui na tela. Lembrando que esse dispositivo está suspenso pelo Supremo Tribunal Federal, que trata do juiz das garantias, beleza? E aí nós vamos já para a nossa lei 7.960 do ano de 89, que é a lei da prisão temporária, né? Lembrando que a prisão temporária não tem previsão no Código de Processo Penal, mas sim em lei penal especial própria, que é essa que estamos estudando agora. E aí, pessoal, a prisão temporária, ao contrário da prisão preventiva, né, ela visa exclusivamente tutelar as investigações criminais, tá? Ou seja, ela é cabível na fase pré-processual. Eu já tinha até mencionado isso anteriormente. Quando há aí uma ação penal já instaurada, nós não falamos em prisão temporária, ela não é cabível, tá? Então, a prisão temporária não é cabível quando já instaurada a ação penal, por exemplo, não é admitida na fase processual, mas sim na fase pré-processual, ou seja, antes do processo, antes de instaurada a ação penal. E aí, do cabimento da prisão temporária, nós vamos lá para o artigo 1º da nossa lei em estudo, né? Que diz que caberá prisão temporária, e aí o legislador traz aqui os seguintes casos nos quais é cabível a prisão temporária. Quando imprescindível, ou seja, indispensável para as investigações do inquérito policial. Então lembre que a prisão temporária ela visa, né, resguardar aí as investigações policiais. E aí nós temos o inciso 2º, que diz também: quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. Então, também uma hipótese de cabimento da prisão temporária prevista aqui no inciso 2, beleza? E aí, o rol de crimes em que é cabível a prisão temporária está previsto, claro, na própria Lei 7.960 de 89, e nós veremos que trata-se de um rol taxativo, ou seja, ele somente pode ser alterado, somente podem ser incluídos ou excluídos crimes, né, previstos aqui nesse rol taxativo por lei, por meio de lei, tá? Então, por isso um rol taxativo. Ele é um processo mais dificultoso para que seja alterado. Então, nós temos aí um rol taxativo de crimes em que é cabível a prisão temporária em nosso ordenamento jurídico, beleza? E agora nós vamos ver aí quais são, né, esses crimes que compõem aí esse rol taxativo do cabimento de prisão temporária. Nós temos aqui no artigo 1º o inciso 3, que diz: quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes. E aí o legislador vem elencando uma série de crimes nos quais é cabível a prisão temporária. Lembrem-se que é rol taxativo, ou seja, são crimes específicos que veremos aqui agora, e de natureza grave, tá certo? Então nós temos aí homicídio doloso, artigo 121 caput, que trata aí do homicídio simples, né? E seu parágrafo 2º. Lembrando que no parágrafo 2º estão todas as qualificadoras do crime de homicídio, tá? Então, homicídio doloso simples e homicídio doloso qualificado são cabíveis aí prisão temporária. E aí a linha B: sequestro ou cárcere privado. Previsão, artigo 148 caput e seus parágrafos 1º e 2º. Então, também em caso de crime de sequestro ou cárcere privado, será cabível a prisão temporária. A linha C:
Crime de roubo, previsão, artigo 157, caput, trata-se aí do roubo simples, né? E seus parágrafos, 1º, 2º e 3º. Parágrafo 2º, por exemplo, nós temos aí as agravantes, né? E no 3º nós temos a forma qualificada, ou as formas qualificadas do crime de roubo. Dentre elas, o conhecido latrocínio, parte final lá do inciso, né, do parágrafo, melhor dizendo, 3º do artigo 157 do Código Penal, beleza? E avançando, nós temos a linha D, que trata do crime de extorsão, previsto lá no artigo 158 caput e seus parágrafos 1º e 2º. Então, também, em caso de crime de extorsão, cabível prisão temporária. A linha E, extorsão mediante sequestro, artigo 159 caput e seus parágrafos 1º, 2º e 3º. A linha F, estupro, artigo 213 caput e sua combinação com o artigo 223 caput, parágrafo único. Pessoal, o estupro de fato está lá, previsto no artigo 213 do Código Penal, porém, o artigo 223, ele foi revogado, tá? Ele foi revogado, parágrafo único também, revogado do Código Penal, beleza? Tratava lá das disposições gerais, então, revogado aí o artigo 223, caput, parágrafo único também, beleza? O estupro de fato é um crime no qual é cabível a prisão temporária e com previsão no artigo 213, caput do Código Penal. E avançando, nós temos a linha G, atentado violento ao pudor, previsão, artigo 214, caput e sua combinação com 223, parágrafo único. 223, acabei de mencionar para vocês que foi revogado do Código Penal, e também o crime de atentado violento ao pudor, com previsão antes no artigo 214, foi revogado do Código Penal. Beleza? Integra aí uma das modalidades do crime de estupro, por exemplo, tá? Então não existe mais essa figura típica de atentado violento ao pudor. E aí eu chamo a atenção de vocês para um detalhe muito importante, que é o fato da Lei 7.960 de 89, que traz a prisão temporária, ela prevê ainda em seu texto alguns crimes que já foram revogados do Código Penal. Ou seja, eles não existem mais em nosso ordenamento jurídico, porém ainda estão previstos na lei. Embora essa lei, que é uma lei antiga, de 89, né, ela tenha sofrido alterações, inclusive com o pacote anticrime, através da Lei 13.964 de 2019, o legislador esqueceu, ou foi omisso, ou simplesmente, né, deixou de fazer essas devidas alterações em relação a crimes que já foram revogados do Código Penal. Então, cuidado com a leitura da lei que traz a prisão temporária, porque alguns crimes previstos no rol taxativo do artigo 1º, inciso 3, já foram revogados do nosso ordenamento jurídico, beleza? Vou colocar aqui na tela novamente, para que vocês possam acompanhar aí. A linha H, outro exemplo, né? Rapto violento, antes previsto lá no artigo 219 do Código Penal. Não existe mais. Crime também revogado do nosso Código Penal, não aplicável mais em nosso ordenamento jurídico. A linha I, epidemia com resultado morte, artigo 267, parágrafo 1º. Epidemia com resultado morte, claro, crime no qual é cabível prisão temporária. É inclusive crime hediondo, né? Epidemia com resultado morte, com previsão também na Lei 8.072 de 1990. E aí nós vamos para a linha J, envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal qualificado pela morte. Previsão, artigo 270, caput, combinado com o artigo 285 do Código Penal. Também crime no qual é cabível a prisão temporária. E aí nós temos a linha L, que traz quadrilha ou bando, lá no artigo 288 do Código Penal também. Outro detalhe, pessoal, aqui nós temos uma nomenclatura antiga, né? Embora exista esse crime, né? Hoje chama-se associação criminosa, com previsão no artigo 288 do Código Penal de fato. Associarem-se 3 ou mais pessoas para a prática de crimes, tá? Então, não existe mais apenas essa nomenclatura de quadrilha ou bando. Hoje, trata-se do crime de associação criminosa, tá? Então, também, no caso de cometimento de crime de associação criminosa, cabe a prisão temporária. E aí nós vamos para a linha M, né? O rol taxativo aí dos crimes, né? Nos quais é cabível a prisão temporária. Crime de genocídio possui legislação própria, tá, pessoal? Lei 2889 de 1956, Lei Penal Especial, que trata do crime de genocídio. No caso de cometimento do crime de genocídio, também é cabível a prisão temporária. E aí nós temos a linha N,
tráfico de drogas, crime, como sabemos, equiparado a hediondo, né, por expressa previsão constitucional. Tráfico, tortura e terrorismo são 3 crimes equiparados a hediondos. E temos aí, tá, previsão lá no artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, e não no artigo 12 da lei, como está aqui, 6368, que é a lei antiga que tratava do tráfico de drogas. E por isso eu repito mais uma vez, cuidado com a leitura da lei da prisão temporária. O legislador não corrigiu essas alterações e as revogações. Então, embora, claro, o crime de tráfico de drogas esteja vigente no nosso país pela Lei 11.343 de 2006, a famosa Lei de Drogas, né? Cabe prisão temporária, porém não é mais a Lei 6368. Tá? Então o legislador deixou ainda no texto da Lei da Prisão Temporária essa lei antiga, beleza? Então leia-se aqui a nova lei. Tráfico de drogas, crime equiparado a hediondo, e é cabível perfeitamente a prisão temporária. A linha O. Crimes contra o sistema financeiro também possui legislação própria, tá? Não está no Código Penal. Lei número 7.492 de 86, beleza? Também cabível prisão temporária nos crimes contra o sistema financeiro. E a linha P. Crimes previstos na lei de terrorismo, incluído pela lei 13.260 de 2016, né? E também a lei de terrorismo possui legislação específica, legislação própria, uma lei penal especial, beleza? Então, crimes previstos na lei de terrorismo também cabem à prisão temporária, beleza? E aí nós vamos avançando e falaremos dos prazos da prisão temporária, muito importante, principalmente para quem faz concurso, né? Em especial para as carreiras policiais, são questões aí bastante cobradas em relação aos prazos previstos aqui na Lei 7.960 de 89, que é a Lei da Prisão Temporária. Então nós vamos ver aqui os aspectos mais importantes sobre os prazos nessa espécie de prisão, que é a prisão temporária, tá? E aí nós temos lá no artigo 2º, pessoal, da nossa lei, o seguinte: a prisão temporária será decretada pelo juiz em face de representação de autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público e terá o prazo de 5 dias, prorrogável por igual período, ou seja, por mais 5, né? Em caso de extrema e comprovada necessidade. Então, detalhe importante aqui já no artigo 2º da nossa lei em estudo, que trata da prisão temporária. A prisão temporária em caso de crimes comuns será de 5 dias, com a possibilidade de prorrogação por mais 5. Beleza, 5 mais 5. Agora, em casos de crimes hediondos ou equiparados a hediondos, a prisão temporária terá o prazo de 30 dias, com a possibilidade de prorrogação por igual período, ou seja, 30 mais 30. Então, o mnemônico que a gente utiliza, né, principalmente no âmbito aí dos concursos, né? Prisão temporária em caso de crimes comuns, 5 mais 5. Prisão temporária em caso de crimes hediondos ou equiparados, 30 mais 30. Beleza? Então, só pra gente memorizar aí, gravar bem essa questão dos prazos, tá? E aí nós temos o parágrafo 1º do artigo 2º, que diz: na hipótese de representação da autoridade policial, ou seja, delegado de polícia, né? O juiz, antes de decidir, ouvirá o Ministério Público. Então, caso o juiz represente pela prisão temporária, o juiz, antes de decidir, vai ouvir o Ministério Público e assim decidirá sobre o deferimento ou indeferimento da representação por parte do delegado de polícia acerca da prisão temporária, beleza? E aí nós vamos lá para a Lei dos Crimes Hediondos, que é a Lei 8.072 de 1990. Por quê? Porque eu acabei de falar sobre os prazos, né? Nós vimos aí o prazo 5 mais 5 em caso de crimes comuns e 30 mais 30 em caso de crimes hediondos ou equiparados. E aí nós temos essa previsão lá no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei dos Crimes Hediondos, que diz que a prisão temporária sobre a qual dispõe a Lei 7.960, que é a nossa lei aqui em estudo, a lei da prisão temporária, nos crimes previstos neste artigo, terá o prazo de 30 dias, ó. Terá o prazo de 30 dias. Prorrogável por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. Dispositivo incluído pela Lei nº 11.464 de 2007. Então, lá na Lei 8.072 de 1990, é que nós temos a previsão do prazo da prisão temporária em caso de crimes hediondos ou equiparados.
beleza? Então, neste caso, a prisão temporária será de 30 dias, com a possibilidade de prorrogação por igual período, ou seja, 30 mais 30, beleza? Tranquilo? Parágrafo 2º, voltando lá para a nossa lei 7.960 de 89, que é a lei da prisão temporária, tá? Então vamos fazendo esse paralelo aqui entre as leis que são citadas aqui na lei, as leis que têm relação direta com a lei 7.960 de 89, que é a lei da prisão temporária, para que a gente possa compreender melhor essa lei. E aí, parágrafo 2º, o despacho que decretar a prisão temporária deverá ser fundamentado e prolatado dentro do prazo de 24 horas, ó. Tá? Então o juiz deve, de forma fundamentada, prolatar essa decretação da prisão temporária no prazo de 24 horas, contadas a partir do recebimento da representação ou do requerimento. Lembrando que representação, delegado de polícia quem faz, requerimento, Ministério Público, né? Então o juiz tem esse prazo aí de 24 horas em razão da necessidade de resguardar as investigações. Lembrando que a prisão temporária só é cabível na fase pré-processual, na fase da persecução criminal, que diz respeito às investigações policiais, beleza? E aí nós temos o parágrafo 3º que diz: o juiz poderá de ofício, né, ou a requerimento do Ministério Público e do advogado, determinar que o preso lhe seja apresentado, solicitar informações e esclarecimentos da autoridade policial, que é o delegado de polícia, e submetê-lo a exame de corpo de delito. Então, o juiz tem esse poder aí, né, de ofício a requerimento do Ministério Público ou do advogado, de determinar que lhe seja o preso apresentado, né, para solicitar informações, esclarecimentos da autoridade policial e também submeter essa pessoa presa ao exame de corpo de delito, tá? Então cabe ao juiz aí. E aí, pessoal, do mandado de prisão temporária, né? O que é esse mandado de prisão temporária? Então, lá no parágrafo 4º, nós temos o seguinte: que decretada a prisão temporária, expedir-se-á mandado de prisão em 2 vias, uma das quais será entregue ao indiciado e servirá como nota de culpa. Essa nomenclatura aqui, pessoal, nota de culpa, ela é polêmica, tá? Isso pelo fato de que o preso, o indiciado ali em prisão, preso temporariamente, né? Prisão temporária, ele pega e assina essa nota de culpa, seria uma espécie de confissão, de declaração de que ele é culpado pela prática de determinada infração penal. E por isso, essa nomenclatura de nota de culpa é ainda, hoje, né, muito criticada na doutrina pelo fato, né, de não respeitar aí o princípio da inocência ou da não culpabilidade, por exemplo, né? Porque se você assina uma nota de culpa, você está assinando ali de fato que você é culpado, né? Então, nós temos aí duas críticas, tá, em relação a essa nomenclatura que já deveria ter sido, né, retirada aí do parágrafo 4º em razão da prisão temporária, tá? Uma nomenclatura ultrapassada que não deve ser utilizada, mas está lá no texto do parágrafo 4º da lei 7.960 de 89, que é a lei da prisão temporária, tá? Por isso mencionei para vocês esses detalhes. E aí nós temos o parágrafo 4º-A, ainda falando sobre o mandado de prisão temporária. Diz que o mandado de prisão temporária, né, conterá necessariamente o período de duração da prisão estabelecido no caput deste artigo, bem como o dia que o preso deverá ser libertado. E aí nos remete aí aquele prazo de 5 mais 5 dias para crimes comuns e 30 mais 30 dias no caso de crimes hediondos ou equiparados, beleza? Incluído aí pela Lei 13.869 de 2019, que é justamente a nossa lei, ou nova lei, né, de abuso de autoridade, tá? Então, deve conter o período de duração e também o dia em que a pessoa presa deverá ser libertada. Parágrafo 5º, né? A prisão somente poderá ser executada depois de expedição de mandado judicial. Então, o juiz competente, né, ele vai lá expedir o mandado judicial, a decretação da prisão temporária, e essa prisão somente poderá ser executada com a expedição do mandado judicial. E aí nós vamos falar sobre o direito da pessoa presa, tá? A previsão lá no parágrafo 6º diz o seguinte: efetuada a prisão, a autoridade policial informará o preso, ou a pessoa presa, né, porque pode ser do sexo masculino ou feminino. O legislador, quando fala em prisão, ele sempre utiliza essa palavra no masculino, né? Mas não podemos esquecer que também, claro, cabe a pessoas do sexo feminino. Então, a autoridade policial informará os direitos previstos no artigo 5º da Constituição Federal, né? Artigo 5º que traz lá
direitos e garantias fundamentais, né? E nós vamos lá na Constituição Federal agora, como a lei fez menção lá ao artigo 5º da Constituição Federal, nós vamos lá para ver o que é, né? Do que se trata. É o que eu costumo falar, que nós temos que fazer esse estudo linkado, né? Esse estudo linkado de forma que quando o legislador em determinada lei faz citação a outro artigo, outro parágrafo, outro inciso ou outra lei, você tem que ir lá para saber do que se trata, para que você possa compreender melhor o assunto, né? E aí, pessoal, nós temos aqui no inciso 43 o seguinte, da Constituição Federal, tá? Artigo 5º. O preso será informado de seus direitos, entre os quais de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e do advogado. Então, trata-se aí de uma garantia fundamental da pessoa presa. Será informado de seus direitos, entre esses direitos de permanecer calado, esse silêncio não será utilizado em seu prejuízo e também assegurada aí a assistência da família e de advogado. Caso não tenha condições de constituir advogado, será lá destinado a ele um defensor público, né? E nós temos também, em relação a esses direitos da pessoa presa, o chamado Pacto de São José da Costa Rica, incorporado pela nossa Constituição Federal, que trata de direitos humanos, né? Nós temos aí o artigo 8º, número 2, a linha G do Pacto de São José da Costa Rica, que diz o seguinte: toda pessoa tem o direito de não ser obrigada a depor contra si mesmo, nem a declarar-se culpada, tá? Então, essa parte final, principalmente, nem a declarar-se culpada, vai justamente de encontro com o que vimos da expressão nota de culpa. Veja como é grave essa expressão nota de culpa. Então, o próprio Pacto de São José da Costa Rica, lá no artigo 8º, ele menciona que a pessoa tem o direito de não declarar-se culpada. Então, se você assina uma nota de culpa, você está declarando sua culpa, né? Então, é muito complicada essa expressão hoje, a utilização dessa expressão nota de culpa em nosso ordenamento jurídico, beleza? Então, entendida essa parte, nós vamos aí avançar para o parágrafo 7º, que diz: do fim do prazo da prisão temporária. Decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente de nova ordem da autoridade judicial, pôr imediatamente o preso em liberdade, salvo se já tiver sido comunicada da prorrogação da prisão temporária ou da decretação da prisão preventiva. Então encerrou o prazo ali, o dia, né? Lembrando que no mandado de prisão temporária deve ter lá contendo o dia em que a pessoa presa deverá ser libertada. Bateu aquele dia, não houve prorrogação e nem decretação de prisão preventiva pela autoridade judicial competente, vai ser colocado imediatamente em liberdade, sob pena lá, inclusive, né, de crime previsto na Lei de Abuso de Autoridade, tá? Essa redação foi dada, inclusive, pela Lei 13.869 de 2019, que é a nova Lei de Abuso de Autoridade. E aí, no parágrafo 8º, nós temos do cômputo do prazo da prisão temporária, né? Aqui, pessoal, diz que inclui-se o dia do cumprimento do mandado de prisão no cômputo do prazo da prisão temporária, né? Então tá lá, o dia do cumprimento desse mandado vai contar como prazo, né, já cumprido de prisão temporária, beleza? Incluído também pela lei, ou nova lei, né, de abuso de autoridade, que é a lei 13.869 do ano de 2019, beleza? E aí da separação de presos, a própria lei 7.960 de 1989, ela traz lá no artigo 3º a questão da separação de presos. Ó. Os presos temporários deverão permanecer obrigatoriamente separados dos demais detentos, né? Então, importante também que haja essa separação, inclusive em escoltas realizadas no sistema prisional. A pessoa cumpre pena temporária, né? Tem lá o prazo fixado, ela não está ainda, né? Ela não está condenada, não tem ainda em seu desfavor uma sentença penal condenatória transitada em julgado, ela é uma pessoa presa provisoriamente. E na prisão temporária nós temos aqui o previsto no artigo 3º que diz que deverão obrigatoriamente esses presos estarem separados dos demais detentos, beleza? Então há essa previsão, e inclusive em caso de escolta, né? Viaturas separadas, beleza? Artigo 5º fala do plantão judiciário, né? Então nós temos aqui no artigo 5º que em todas as comarcas e seções judiciárias haverá um plantão permanente de 24 horas, né? Do Poder Judiciário e do Ministério Público
para apreciação dos pedidos de prisão temporária. Lembrem-se que o objetivo principal da prisão temporária é resguardar as investigações policiais. Então, por isso, há uma urgência muito grande em relação ao requerimento por parte do Ministério Público ou da representação por parte da autoridade policial, que é o delegado de polícia, para que sejam de fato preservadas essas investigações criminais, essas investigações policiais, né? Então, haverá aí esse plantão com própria previsão aqui na Lei 7.960 de 89, que trata do plantão judiciário em relação à prisão temporária, beleza? Então, pessoal, fico por aqui. Vimos aí os aspectos mais importantes dessa lei, que é uma lei pequena, uma lei de fácil compreensão, tá? Mas temos esses detalhes importantes a serem observados que mencionei aqui para vocês. Espero que tenha ajudado todos vocês. Forte abraço, até o nosso próximo encontro.